Minha filha deixou seu filho autista de 5 anos na minha porta e nunca mais voltou. Isso foi há 11 anos. Criei Elias sozinha. Todos diziam que ele nunca seria alguém na vida. Demasiado diferente, demasiado difícil. Enganaram-se. Aos 16, ele havia desenvolvido um software cujo valor foi estimado em 3,0 milhões de euros. Então as notícias relataram sua história. 2 semanas depois, a campainha tocou. Astrid, minha filha, estava lá, junto com um advogado e documentos que provavam que ela esteve envolvida o tempo todo. Papéis de guarda, documentos financeiros, registros de visitas, tudo mentira, mas pareciam reais. Nosso advogado os examinou e disse: sem provas de que são falsos, poderíamos perder. Entrei em pânico. Elias inclinou-se e sussurrou: deixe-os falar. Olhei para ele estupefata. Estávamos prestes a perder tudo, e ele queria que ela continuasse a mentir. Mas ele ficou ali em silêncio, observando-os. Eu não tinha ideia do que ele estava a fazer. Meu nome é Johanna, tenho 68 anos e esta é a minha história. Antes de continuar, por favor, deixe-nos um comentário e diga-nos de onde você está a assistir e subscreva o canal Histórias da Clara. Estamos a construir uma comunidade de pessoas que sabem que os nossos melhores capítulos podem começar em qualquer idade. Agora, de volta à história. Astrid apareceu numa sexta-feira de novembro de 2010 com Elias e uma mochila. Só para o fim de semana, mãe, disse ela à porta. Preciso de uma pausa, por favor. Elias estava ao lado dela, com 5 anos, e olhava para o chão da varanda. Ele balançava do calcanhar para a ponta dos pés. As suas mãos cobriam os ouvidos, embora não houvesse ruído algum. Astrid, o que é isto? Ligo-te no domingo. Ela já caminhava rapidamente para o carro. Ela não abraçou Elias, não lhe deu um beijo. Ela simplesmente foi embora. Vi as luzes traseiras desaparecerem na rua. Elias continuou a balançar. Eu tinha trabalhado durante anos como professora primária, inclusive com alguns alunos autistas na minha turma, sempre com assistentes e especialistas que cuidavam das coisas difíceis. Mas aqui com o meu neto, percebi o quão pouco eu sabia sobre viver com isso. Olá, Elias, disse eu suavemente. Queres entrar? Ele não olhou para mim, não se moveu, apenas balançou. Peguei na sua mochila. Era leve, demasiado leve para um fim de semana. Abri mais a porta e esperei. Depois de 1 minuto, Elias esgueirou-se por mim para dentro de casa, com as mãos ainda nos ouvidos. O frigorífico zumbiu, ele estremeceu, o aquecimento ligou-se. Ele apertou as mãos com mais força contra a cabeça. Fechei a porta o mais silenciosamente possível. Ele já estava na sala de estar, encolhido no canto ao lado da estante. Tens fome? Perguntei. Nada. Sede. Ele balançou mais rápido. Fui para a cozinha. Despejei água num copo de plástico amarelo que eu guardava para as suas visitas. Estas visitas eram raras, talvez 2 vezes por ano e sempre curtas. Levei o copo e coloquei-o no chão, ao alcance do braço. Ele parou de balançar, olhou para o copo e depois retomou o seu movimento. A primeira noite foi terrível. Fiz nuggets de frango e batatas fritas, porque Astrid tinha dito que ele comeria isso. Elias olhou para o prato e virou-se. Tentei com massa, nada. Um pão com manteiga. Ele empurrou-o pela mesa. O que queres comer? Ele emitiu um som baixo na garganta e olhou fixamente para a parede. Bolachas. Comeu 3. A hora de dormir foi um desastre. Tentei ajudá-lo a lavar os dentes e ele gritou. Não chorou, gritou, como se estivesse a doer. Recuei e ele parou, mas tremia. Está tudo bem, disse eu. Pode saltar esta noite. Levei-o para o quarto de hóspedes. Enfiei o cobertor, como pensei que as crianças gostam. Ele empurrou-a para longe. Tentei novamente. Ele gritou. Deixei o cobertor aos pés da cama e saí de costas. Ele não dormiu. Ouvi-o zumbir a noite toda, o mesmo som grave repetidamente. Eu também não dormi. No sábado de manhã, liguei para Astrid. Sem resposta. Deixei uma mensagem. Astrid, querida, por favor, liga-me. Preciso de saber o que é Elias. Quais são as suas rotinas? Ela não ligou.
Tentei à noite, no domingo de manhã, no domingo à noite. Nada. Uma semana virou 2. Levei Elias ao pediatra. O médico confirmou o que eu suspeitava. Ele é autista. Senhora Schultz, alguém falou com a senhora sobre um diagnóstico? A mãe dele deveria ter tratado disso. O médico acenou lentamente com a cabeça. Bem, agora a senhora faz isso. Inscrevi-o em terapia da fala, ocupacional e comportamental. Aprendi que ele precisava do mesmo pequeno almoço todos os dias. Ovos mexidos, torrada, cortada na diagonal. Nada podia tocar no prato. Aprendi que a viagem para a terapia tinha de ser exatamente pela mesma rota, caso contrário, ele gritava no carro. Aprendi a não o tocar, a menos que ele o iniciasse. Tornei-me boa em observar, em vez de agir. 2 semanas depois de ele ter chegado, encontrei-o na sala de estar ao amanhecer. Ele estava sentado no chão com uma caixa de carros de brincar que eu lhe comprei e alinhava-os numa linha perfeita, mas não aleatoriamente. Ele organizava-os por cor de uma forma que eu inicialmente não compreendia. Sentei-me no sofá e observei. Carro vermelho, depois um que era minimamente mais laranja, depois outro, depois amarelo, verde e assim por diante. Um gradiente de cores, tão subtil que tive de apertar os olhos para distinguir as diferenças. Ele os tinha organizado perfeitamente por tonalidade. Isso é incrível, Elias, disse eu. Ele não olhou para mim, mas continuou a organizar. Chegou dezembro. Astrid ainda não ligava. Tentei uma abordagem diferente com Elias. Parei de tentar olhá-lo, de o pressionar para falar. Apenas me certifiquei de que todos os dias tudo era igual. O mesmo pequeno almoço, os mesmos horários, os mesmos programas de televisão, a mesma rotina de deitar, que ele finalmente tolerava, o que significava apenas dizer boa noite da porta. Ele ficou mais calmo, não feliz, mas menos agitado. Ele sentava-se comigo na sala de estar enquanto eu lia. Ele comia sem afastar o prato. Na véspera de Natal, assei biscoitos de manteiga. Elias não ajudou, mas sentou-se à mesa e observou-me a cortar as formas. A cozinha cheirava a baunilha e manteiga. O telefone tocou. Atendi e esperei. Mãe. A voz dela estava monótona, cansada. Astrid, graças a Deus. Quando o vens buscar? Ele precisa de ti. Preciso de saber. Não consigo mais, mãe. Parei. O quê? Ele é teu. Eu realmente tentei, mas não consigo. A voz dela falhou. Eu simplesmente não consigo. Astrid, espera! A ligação caiu. Liguei de volta. Tocou e tocou. Nenhuma resposta. Tentei novamente. Caixa de correio. Eu estava na cozinha, com o telefone na mão. Os biscoitos começavam a queimar no forno. Fumaça subiu. Desliguei o forno. Retirei o tabuleiro. Os biscoitos estavam pretos. Sentei-me no chão com as costas para o armário. Elias apareceu na porta. Ele olhou para mim por um longo momento, mais tempo do que ele alguma vez o fizera. Então ele foi para a bancada, pegou no copo amarelo que eu lhe tinha dado no primeiro dia e colocou-o no chão ao meu lado. Olhei para o copo, olhei para ele. Ele voltou para a sala de estar. Chorei ali no chão da cozinha com o tabuleiro queimado e o copo de plástico amarelo. Os anos seguintes confundiram-se. Mantive tudo igual para Elias. Todas as manhãs, o mesmo pequeno almoço, ovos e torradas, o mesmo caminho para todo o lado. Mesma hora de dormir, mesma rotina, tudo idêntico. Se eu mantivesse a consistência, ele estava bem. Não feliz, talvez, mas bem. Aos 6 anos, ele desenvolveu uma obsessão por um conjunto de letras magnéticas que eu lhe comprei. Ele as organizava no frigorífico durante horas. Não eram palavras, mas padrões, grupos, sequências que eu não entendia. Na terapia perguntei, ele faz essas marcações em todo o lado? Devo preocupar-me? A terapeuta, uma mulher paciente chamada Dra. Neumann, abanou a cabeça. Ele organiza o seu mundo. Ajuda-o a sentir-se seguro. Deixe-o. Eu fiz isso. Ele preencheu um caderno após o outro com os seus símbolos e marcações. Aos 7, os símbolos tornaram-se letras, depois palavras curtas. Torrada, escola, casa.
Coisas simples, mas em maiúsculas limpas e grandes. Aos 8, ele escrevia frases completas, horários, o que comia, para onde íamos, o que acontecia. Ele aprendeu a manter contato visual, às vezes fugaz, tolerava o supermercado se fôssemos à mesma hora todas as semanas. Ele aprendeu que eu não o abandonaria, que eu não mudaria as coisas sem aviso prévio. Numa manhã de primavera, quando ele tinha 8 anos, preparei o pequeno almoço, ovos, torradas, como sempre. Elias sentou-se à mesa e escreveu no seu caderno. Por que é que a mãe foi embora? Quase deixei cair a espátula. Virei-me. Ele olhou para o seu caderno. Não para mim, mas ele tinha falado. 3 anos, maioritariamente em silêncio, depois palavras isoladas, e agora isto. Uma frase completa, uma pergunta. Sentei-me em frente a ele. Ela disse que não conseguia lidar com isso. Ele acenou uma vez, escreveu algo no seu caderno, depois olhou novamente para a página. Levantei-me, terminei o pequeno almoço, coloquei o prato dele, depois fui para a casa de banho e chorei, onde ele não me podia ouvir. Ele tinha falado, ele tinha perguntado o que eu não podia responder, mas eu tinha lhe dito a verdade. Era a única coisa que eu podia fazer, a verdade. Todas as manhãs ovos e torradas e o mesmo copo amarelo. Isso era tudo o que eu tinha para lhe dar. Tinha de ser suficiente. 1 ano depois de Elias ter falado comigo pela primeira vez, a escola ligou por causa de um problema. Era setembro de 2014. Elias tinha 9 anos. Começava o 4º ano. Pensei que tínhamos superado o pior. Ele falava em frases completas. Sem crises na cantina, às vezes até levantava a mão na aula. Progresso. Então o diretor Wagner quis transferi-lo. Senhora Schultz, precisamos discutir a turma de Elias, disse ele ao telefone. Nova professora este ano, senhora. Mir, que parecia amigável e otimista na orientação. Qual é o problema? Perguntei. Elias estaria melhor em nossa aula de apoio. Os outros alunos progridem a um ritmo diferente. Agarrei o telefone. Elias acompanha as aulas. Não se trata do desempenho escolar. Trata-se do comportamento. Ele não participa em atividades de grupo. Não mantém contato visual no círculo. Ontem, na aula de música, ele tapou os ouvidos porque o som era muito alto para ele. Ele tem problemas sensoriais. Senhora Schultz, temos um programa adaptado para crianças como Elias. Seria menos estressante para todos, menos estressante para a professora, ele queria dizer. Eu quero uma reunião de IEP. Podemos organizar isso, mas depois silêncio por 1 semana. Então, terei que ligar para a minha secretária. Passei 3 dias em preparativos. Imprimi cada boletim, cada nota de progresso da terapia, cada documento que eu tinha guardado em pastas. O desempenho de leitura de Elias estava acima do nível. A sua matemática estava 2 anos à frente. A sua caligrafia era cuidadosa e organizada, cada letra perfeita. O problema não era que ele não podia aprender, era que ele aprendia de forma diferente. A reunião aconteceu numa sexta-feira à tarde na sala de conferências da escola. 2 lâmpadas fluorescentes zumbiam. O diretor Wagner estava à cabeceira da mesa, a senhora Mayer ao lado dele, a psicóloga escolar, a coordenadora de educação especial, todos com os seus. Eu tinha um, mas era grosso. Obrigado por ter vindo, senhora Schultz, disse o diretor. Queremos o melhor para Elias. Eu também. A senhora Mayer falou primeiro. Voz baixa, com um sorriso compreensivo. Elias é uma criança doce, mas ele tem dificuldades sociais, não interage com os colegas. Em trabalhos de grupo, ele senta-se sozinho, recusa-se a participar. Ele faz o trabalho? Perguntei. Ela hesitou. Sim, mas a educação não são apenas folhas de trabalho. Trata-se de aprender a trabalhar com os outros, a comunicar. Ele é autista. A comunicação é mais difícil para ele, mas ele tenta. A coordenadora, Sra. Schmidt, inclinou-se. Nossa sala de apoio oferece um ambiente menor, menos distrações, alunos que entendem os seus desafios. Alunos que não acompanham academicamente, disse eu. Isso não é Elias. O diretor Wagner usou aquela voz de diretor que eu conhecia das minhas décadas em salas de aula. Racional, paciente, condescendente.
Compreendemos que a senhora quer Elias numa turma regular, mas temos de considerar as necessidades de todos os alunos. Dizem-nos que Elias é perturbador. Exato, perturbador. Então, qual é o problema? A senhora Schmidt abriu a sua pasta. A avaliação social de Elias mostra atrasos significativos. O seu teste de QI não foi conclusivo. Ele recusou-se a terminar secções porque eram cronometradas e o assustavam. A sua terapeuta documentou isso. O que nos traz de volta ao ponto, disse o diretor. Elias precisa de apoio que não podemos oferecer numa turma regular. Abri a minha pasta, tirei o primeiro documento. Este é o teste de compreensão de leitura de Elias do mês passado, 97% ao nível do 7º ano. Próximo teste de matemática, 100% matéria do 5º ano. Continuei a tirar papéis, empilhei-os diante do diretor. Estes são relatórios de terapia que mostram progresso na linguagem, regulação emocional e tolerância sensorial. Ele fez mais progressos em 4 anos do que qualquer um havia previsto. Não porque estivesse numa sala especial com baixas expectativas, mas porque pensavam que ele conseguia mais. A senhora Mir parecia desconfortável. Não se trata disso. Trata-se sim. Vocês querem-no noutro lugar porque ele os incomoda, porque ele não age como vocês imaginam o normal. Ficou silêncio na sala. O diretor pigarreou. Senhora Scholz, eu entendo que a senhora está frustrada. De acordo com a lei de inclusão, Elias tem direito ao ambiente menos restritivo. Isso significa uma turma regular com apoio adequado, sem segregação por ele ser diferente. Eu não deveria ter usado a palavra segregação, mas estava cansada de ser educada. Não estamos a propor segregação, disse a senhora Schmidt rapidamente. Apenas um ambiente mais adequado. Então, ofereçam o apoio na sua turma atual. Auscultadores com cancelamento de ruído para música, tempo adicional para transições, uma área de descanso se ele ficar sobrecarregado. Isso é acomodação, não remoção. Eles olharam-se. O diretor suspirou. Vamos elaborar um IEP com estas adaptações, disse ele finalmente. Mas se Elias continuar a ter dificuldades, ele não terá. Eu não tinha a certeza, mas sabia que desistir não era a resposta. Naquela tarde, espalhei todas as anotações da reunião na mesa da cozinha. Organizei-as numa pasta de argolas, separadores codificados por cores, medicina, educação, terapia, direito. As minhas mãos conheciam este trabalho de anos em salas de aula. Elias saiu da sala de estar. Ele tinha visto o seu programa, o mesmo episódio que ele via todas as sextas-feiras. O seu copo amarelo estava na bancada, onde ele sempre o deixava. Ele viu-me a trabalhar. O que estás a fazer? Perguntou ele. Estou a garantir que a escola não se esqueça do que tu consegues fazer. Ele aproximou-se, olhou para os papéis. Posso ajudar? Olhei para ele. Claro. Trabalhamos juntos por 1 hora. Mostrei-lhe o meu sistema. Ele estudou-o. Então ele apontou para o separador terapia. Estes deveriam ser ordenados por data e depois por tipo. Terapia da fala separada da terapia ocupacional e da terapia comportamental. Ele tinha razão, era mais lógico. Mostra-me, disse eu. Ele reorganizou a secção em 10 minutos. Ele criou um sistema em que eu nunca teria pensado. Lógico, limpo, perfeito. Observei-o a trabalhar, mãos rápidas, focado. Ele entendia a organização num nível que eu nunca alcançaria. Padrões, estrutura, ordem. Isso vinha-lhe tão naturalmente como a outros respirar. Isso é realmente bom, Elias, disse eu, quando ele terminou. Ele acenou com a cabeça. Não sorriu, mas percebi que estava satisfeito. No ano seguinte, quando ele fez 10 anos, a sua terapeuta da fala sugeriu um tablet como ajuda de comunicação, algo para escrever quando falar fosse difícil. Poupei e comprei-lhe um para o aniversário. Ele dominou-o num dia. Numa semana, ele descarregou uma aplicação de digitalização e começou a fotografar cada página dos seus cadernos para criar cópias digitais. Observei-o a trabalhar, metódico e focado, preservando tudo o que ele tinha escrito. — Por que estás a fazer isso? Perguntei. — Para que não se perca, disse ele, sem desviar o olhar do ecrã.
Nas sessões de terapia de grupo para pais, as outras mães na cafeteria perguntavam-me: como consegue fazer Elias cooperar? Qual é o meu segredo? Como lido com as crises? Eu não lido com isso, disse eu. Eu ouço-o. Uma mulher, Luísa, cuja filha de 7 anos não falava, abanou a cabeça. Mas como a senhora mantém essa paciência? Pensei. Acho que parei de tentar que ele seja outra pessoa. Eu só tento entender quem ele é. Ela olhou para mim como se eu tivesse dito algo profundo, mas não foi. Era a única coisa que funcionava. Elias começou a anotar padrões em todo o lado. Nesse ano, ele disse no carro: o semáforo na 4ª rua está mal programado. Ele fica vermelho 45 segundos mais tempo do que os outros. Eu não sabia se era verdade. No supermercado, ele olhou para o talão de caixa e notou um erro de preço. As maçãs estão com o preço errado, 3 cêntimos a mais do que na etiqueta. Ele estava sempre certo. Uma vez, numa reunião de pais e professores, o diretor Wagner sorriu para mim e explicou o progresso de Elias, mas os seus olhos permaneceram frios. No carro, Elias disse: ele não gosta de mim. O quê? Não, querido. Ele foi simpático. O rosto dele moveu-se mal. O sorriso não combinava. Olhei para ele. Ele tinha 10 anos e lia rostos melhor do que eu. Quando ele fez 11 anos e entrou para a 5ª série, pensei que tínhamos encontrado o nosso ritmo. Então a senhora Becker ligou uma tarde. Senhora Schultz, Elias interrompeu a aula hoje. O meu estômago afundou. O que aconteceu? Eu estava a ensinar divisão longa. Elias levantou-se e corrigiu-me à frente de todos. Ele tinha razão. Pausa. Isso não é importante. Isso é exatamente o que é importante. Ele tinha razão. Sim, mas depois ele ajudou. Senhora Schultz, ele expôs-me. A senhora tem de entender que há um tempo e um lugar. Ele tem 11 anos, ele vê um erro, ele corrige-o. É assim que o cérebro dele funciona. Mais uma reunião de pais, mais uma pilha de papéis. Desta vez, queriam rotulá-lo como opositor desafiador. Trouxe relatórios de terapia de 6 meses. As avaliações da doutora Neumann mostravam que Elias não era desafiador. Ele era direto, factual, não compreendia hierarquias sociais que diziam que os adultos estavam sempre certos, mesmo quando errados. Ele não é desrespeitoso, expliquei à psicóloga escolar. Ele é honesto, isso é uma diferença. Eles concordaram relutantemente em deixá-lo na turma. Naquela noite, Elias perguntou ao jantar: por que é que eles querem que eu seja diferente? Larguei o garfo. O que queres dizer? Os professores, as outras crianças, todos querem que eu haja como se não fosse eu. Eu não tinha uma boa resposta. Porque eles têm medo daqueles que veem mais do que eles próprios, disse eu finalmente. Ele pensou nisso, acenou com a cabeça e continuou a comer. Semanas depois, ele pediu a sua certidão de nascimento. Para quê? Eu quero vê-la. Encontrei-a no meu arquivo. Ele estudou-a por um longo tempo, depois pediu formulários de matrícula escolar, o seu cartão de segurança social, tudo onde o seu nome aparecia. Estás bem? É por causa da tua mãe? Eu só quero ver tudo, ter a certeza de que está lá. Presumi que ele estava a processar o que tinha acontecido. Ele estava a tentar entender por que Astrid tinha partido, como a sua vida parecia no papel. Fazia sentido para uma criança que organizava o mundo em categorias e arquivos. Ajudei-o a digitalizar tudo para o seu tablet. Certidões de nascimento, prontuários médicos, todos os documentos legais que eu tinha. Ele guardou-os cuidadosamente, criou cópias de segurança, criou pastas com rótulos que eu não compreendia completamente. O que estás a construir? Perguntei uma vez. Um sistema, disse ele, para que nada se perdesse. Eu pensei que ele estava lidando com o seu passado. Eu não sabia que ele estava se preparando para o futuro. Esse futuro tomou forma no verão em que Elias completou 12 anos. Ele havia escaneado documentos por meses e os organizava em seu tablet com um foco que eu tinha aprendido a não perturbar. Mas em junho de 2017, ele descobriu algo novo: programar.
Encontrei-o uma tarde na mesa da cozinha com o meu velho laptop, que mostrava uma tela cheia de texto que parecia hieróglifos. Linhas de palavras, símbolos, parênteses. O que você está fazendo? Estou aprendendo Python. Ele não levantou os olhos. O que é Python? Uma linguagem de programação. Estou seguindo um tutorial. Inclinei-me sobre o ombro dele. A tela mostrava instruções sobre variáveis, funções, loops. Nada fazia sentido para mim. Isso é para a escola? Não, eu só quero aprender. Eu o deixei. Isso funcionava com Elias, deixá-lo seguir o que lhe interessava. Ele passou o verão inteiro naquele laptop. Enquanto outras crianças iam para acampamentos de verão ou à piscina, Elias programava. Eu levava-lhe o almoço, que ele comia sem desviar o olhar. Sua caneca amarela estava ao lado, meia cheia de água que ele se esquecia de beber. Até agosto, ele me mostrou o que havia criado. Pequenos programas que realizavam tarefas que eu não entendia. Isto aqui organiza arquivos por data, explicou ele. Isto aqui encontra duplicados. Isto aqui verifica se um arquivo foi alterado. Isso é impressionante, Elias. Ele assentiu. Continuou a digitar. Em setembro, usei minhas últimas economias para comprar-lhe um computador melhor. Um de verdade, não a minha velha relíquia que levava 5 minutos para ligar. Ele merecia. O vendedor na loja de eletrônicos perguntou para que Elias o usaria. Programar. Quantos anos você tem? 12. O homem sorriu. Essa é uma boa idade para começar. Você vai longe. Elias não respondeu, apenas esperou até que eu pagasse. Em casa, ele montou o novo no seu quarto. Pedi-lhe que prometesse sair para as refeições e dormir adequadamente. Ele concordou, mas sua mente já estava naquele mundo de código no qual eu não podia entrar. Uma tarde de outubro, ele me chamou ao seu quarto. Quero te mostrar algo. Sentei-me na borda da sua cama. Ele abriu um programa na tela. O que é isso? Veja. Ele abriu um documento, um arquivo de texto simples com frases. Ele executou o seu programa. Números longos apareceram. Isso é a assinatura do documento, como uma impressão digital. Ok, eu disse, sem entender completamente. Ele o abriu novamente, mudou uma palavra, salvou, executou o programa. Outros números. Você vê, a assinatura mudou. Isso significa que o documento foi alterado. Então você consegue saber se alguém alterou algo? Sim? E quando? E quantas vezes? Ele me olhou. Um momento para que as coisas permaneçam verdadeiras. Pensei naquela reunião escolar, quando os administradores diziam uma coisa e depois a negavam. Quantas vezes eu teria precisado dessa prova? Isso é brilhante, Elias. Ele virou-se novamente para a tela. É apenas reconhecimento de padrões, digital em vez de físico. No ano seguinte, aos 13 anos, o projeto cresceu. Quero digitalizar todas as suas pastas, disse ele uma manhã no café da manhã. As anotações das reuniões escolares, tudo. Eu o olhei por cima do meu café. Isso é muita coisa para escanear. A parte legal nós já fizemos. Eu sei, mas quero ter tudo no sistema. Que sistema? O que estou construindo? Pensei naquelas pastas. Anos de luta, de defender, de provar que Elias não era o que eles pensavam que ele era. Bom, eu disse, mas você escaneia. Minhas costas não aguentam horas de me curvar. Passamos semanas nisso. Eu tirava pastas e Elias escaneava página por página. Anotações do PEI de 2014, avaliações de terapia de 2012, boletins, relatórios de progresso, relatórios de incidentes, cada papel que contava a história de Elias. Ele não apenas escaneava, ele adicionava camadas de informação que eu não via. O que você está adicionando? Perguntei uma vez. Carimbos de data e hora, códigos de verificação, valores hash. Ele fez uma pausa. Cada documento está conectado ao anterior e ao próximo como uma corrente. Se você mudar um elo, a corrente inteira se parte. Por que alguém mudaria? Ele me olhou. Por que o diretor Wagner queria me transferir aos 9 anos? Bom ponto.
Então isso aqui protege a verdade. Sim, eu o observei trabalhando. Essa criança que 7 anos antes não falava, que gritava com o aspirador de pó, que não olhava para ninguém. Agora ele estava construindo algo que eu mal entendia, algo poderoso. Eu tenho orgulho de você, eu disse. Ele assentiu. Ele continuou a escanear. Nosso relacionamento havia mudado. Não precisávamos de muitas palavras. Eu dizia algo. Ele assentia. Ele me mostrava algo no computador. Eu dizia-lhe. Estava bom. Jantávamos juntos todas as noites. Mesma hora, mesmos lugares. Sua caneca amarela sempre à direita do seu prato. Confortável, era isso. Um silêncio confortável com alguém que entendia que não se precisava preencher todo o silêncio com barulho. Ele fez 14 anos em novembro de 2018. Uma tarde, ele perguntou se eu tinha guardado algo da época em que ele veio morar comigo. Como recibos, calendários, extratos bancários, tudo de 2010 ou 2011. Franzi a testa. Por que você só quer ver isso? Eu o levei para a garagem. Eu lhe mostrei as caixas que eu nunca tinha jogado fora, porque eu não era uma pessoa que jogava as coisas fora. Velhos documentos fiscais, contas de serviços públicos, extratos bancários de uma década, calendários com compromissos e tarefas na minha caligrafia apertada. Você guardou tudo isso? Ele perguntou. Eu dava aulas no ensino fundamental. Nós guardamos tudo. Ele começou a procurar. Tirou meu calendário de 2010, abriu-o em novembro, passou o dedo sobre as datas. Para que você precisa disso? Perguntei. Eu preciso saber o que realmente aconteceu. Não o que eles dizem, mas o que realmente aconteceu. Sentei-me em uma caixa virada. É sobre sua mãe? Ele não respondeu imediatamente. Ele continuou a olhar para o calendário. Minha caligrafia marcava o dia em que Astrid o havia trazido. Os dias depois. Experimentar nuggets. Ligar para Astrid. Consulta médica. Eu preciso da linha do tempo, disse ele finalmente. Quando aconteceu, o que era real. Meu peito apertou. Ele estava processando o abandono, os anos sem ela, as perguntas não respondidas. Podemos escanear tudo, eu disse. O que você precisar. Trouxemos as caixas para dentro. Passamos um mês fazendo isso. Recibos, extratos bancários que mostravam que eu nunca havia recebido dinheiro da Astrid. Contas de telefone que provavam que ela não havia ligado. Calendários que documentavam nossa rotina, nossa vida, cada dia comum que provava a ausência dela. Eu pensei que ele estava construindo uma linha do tempo da sua infância para entender seu passado através de documentos e provas. Por que recibos? Perguntei uma vez, enquanto o via escanear um desbotado de 2011. Eles têm datas. Eles mostram onde estávamos, o que compramos. São provas. Provas de quê? Do que aconteceu, do que era real. Eu não insisti. Se ele precisasse disso para curar, eu o ajudaria. Ele começou a ficar acordado até tarde naquele ano. Eu ia para a cama às 22 horas e ouvia o som do seu digitar através da parede. À meia-noite, eu me levantava, fazia-lhe um sanduíche de manteiga ou cortava uma maçã, deixava na sua escrivaninha sem dizer nada. Obrigado. Ele murmurou sem levantar os olhos. Às vezes, eu acordava às 2 ou 3 da manhã e via a luz debaixo da sua porta. Elias, você precisa dormir, eu disse. Estou quase pronto. Ele nunca estava. Uma noite de fevereiro, levei-lhe chá à 1 da manhã. Seu quarto estava frio. 3 monitores mostravam agora telas de código, documentos, dados. O que você está fazendo? Algo que ajuda as pessoas a saber o que é real e o que é falso, o que aconteceu em contraste com o que alguém afirma. Isso é muito importante para você, sim, por causa da sua mãe. Ele refletiu. Porque as pessoas mentem e às vezes precisamos de provas. Beijei sua cabeça. Seu cabelo precisava ser cortado. Não fique acordado a noite toda. Não vou. Ele fazia mesmo assim. Algumas manhãs eu o encontrava dormindo em sua escrivaninha, a cabeça sobre os braços, os monitores acesos. Coloquei um cobertor sobre ele e fiz o café da manhã. Ele acordava 1 hora depois e vinha para a cozinha como se nada tivesse acontecido.
Eu tinha orgulho dele, da sua dedicação, da sua inteligência, do seu impulso para criar algo significativo. Eu só não entendia para que realmente era. Eu pensava que ele curava seu passado. Eu não sabia que ele estava construindo uma armadura para o futuro. Eu o pedia às vezes para testar seus programas. Clique neste botão. Diga-me se as cores estão boas, se as palavras fazem sentido. Eu não entendia o que eles faziam, mas eu podia dizer se parecia pronto. Funciona? Perguntei. Sim, então por que você continua trabalhando? Para torná-lo melhor, sempre melhor, mais preciso. Mais um teste, mais uma verificação, mais uma forma de provar o que era real e o que não era. Eu pensei que era apenas um projeto, algo impressionante para aplicações universitárias. Eu não fazia ideia do que ele realmente estava construindo. O que ele estava construindo era algo pelo qual as pessoas pagariam milhões. Elias tinha 15 anos quando o finalizou. Primavera de 2020, no meio da pandemia. O mundo estava em isolamento. Todos viviam online. Elias mal notou a diferença. Ele vivia há anos com computadores no seu quarto. Eu quero te mostrar algo, disse ele numa tarde de maio. Eu o segui até o seu quarto. 3 monitores com telas diferentes. Ele abriu um programa com uma interface de usuário limpa e simples. Caixas, botões, texto. Isto aqui, disse ele, é o sistema de verificação. O que ele faz? Ele clicou em telas que mostravam funções que eu meio que entendia. Ele analisa documentos, verifica se foram alterados, quando foram criados, se as assinaturas correspondem a padrões conhecidos. Ele detecta falsificações. Eu vi o programa analisar um documento de exemplo, números, gráficos, resultados de análise. Se alguém falsifica um documento, isto aqui o detecta. Sim, os metadados, as impressões digitais, os padrões, ele vê o que as pessoas não veem. Isso é incrível, Elias. Elias assentiu. Vou vendê-lo. Para quem? Empresas de segurança, empresas de prevenção de fraudes, qualquer um que precise verificar documentos reais. Ele disse isso tão casualmente, como se fosse óbvio. Meu neto de 5 anos venderia software para empresas. Você sabe como? Eu pesquisei. Claro. Ele começou a contatar empresas naquele mês. Ele enviou e-mails em linguagem profissional. Eu o ajudei a polir, embora sua escrita direta fosse mais clara que a maioria das correspondências comerciais. A primeira venda veio em junho. Uma pequena empresa de segurança comprou uma licença por mais de 20 mil balas. Olhei fixamente para o número na tela quando ele me mostrou. É menos do que vale, disse ele. Mas é uma prova de conceito. Agora tenho um cliente. Ele estava certo. Quando espalhei a palavra de que funcionava, outros queriam demonstrações. Elias atendia chamadas em seu quarto com aquela voz calma, explicando conceitos técnicos sem os simplificar. Eu ouvia do corredor. Às vezes ele dizia que o algoritmo compara valores hash em múltiplos níveis de verificação, e as pessoas do outro lado entendiam ou fingiam que sim. Ele fez 16 em novembro de 22. Até janeiro de 2021, ele tinha mais 6 clientes e dinheiro suficiente para a universidade vezes 2. Então vieram as grandes ofertas. Empresas de tecnologia queriam direitos exclusivos. Empresas de prevenção de fraude corporativa queriam licenças para divisões de negócios inteiras. Os números subiram de milhares para centenas de milhares para milhões. Preciso de ajuda, disse Elias em fevereiro. Não sei como avaliar contratos. Encontrei um advogado empresarial por uma recomendação. Jürgen Bergmann, especializado em propriedade intelectual e licenças de software, encontrou-nos numa sábado à mesa da cozinha. Ele espalhou 3 ofertas de contrato. Estas são quantias consideráveis, disse ele, olhando para Elias. Você construiu algo valioso. Elias assentiu. Qual é o melhor? Jürgen explicou opções, licenças que pagariam ao longo do tempo, aquisições que comprariam o software inteiro imediatamente. Elias ouviu, perguntou sobre especificidades, condições, direitos. Eu quero vendê-lo completamente, disse ele finalmente. Não quero gerenciar licenças, suporte ou atualizações, apenas vender e pronto. Jürgen pareceu surpreso. Você tem certeza?
Licenças poderiam pagar mais a longo prazo. Há uma cláusula de não concorrência na aquisição, disse Elias. Se eu vender, não posso produzir software de verificação concorrente por 5 anos. Isso é padrão, disse Jürgen. Isso te incomoda? Não, terminei com esse tipo de software. Eu o olhei. Ele disse isso tão definitivo, como se já tivesse planejado o próximo passo. Ele o vendeu em março por 3,0 milhões de euros. Eu não conseguia acreditar nessas quantias. Eu havia trabalhado por anos como professora e ganhado talvez a metade disso antes dos impostos. As notícias locais descobriram de alguma forma. Eles queriam uma história sobre o adolescente autista local que havia desenvolvido software de segurança inovador. Eu não queria que eles entrassem em casa. Eu não queria que eles transformassem Elias num objeto inspirador. Mas ele disse sim. A repórter, uma jovem chamada Karina, veio numa tarde de quinta-feira, instalou-se na sala de estar, perguntou se podia filmar Elias em seu computador. Você pode explicar o que seu software faz? Perguntou ela. Ele verifica a autenticidade de documentos através de reconhecimento de padrões e análise de metadados, disse Elias, que olhou para a câmera como olhava para qualquer outra pessoa diretamente. Ele detecta falsificações que as pessoas ignoram. O que te motivou a desenvolvê-lo? Eu pensei, mas Elias respondeu simplesmente. Eu queria saber o que é real. As pessoas mentem, os documentos não, se você souber lê-los corretamente. Karina sorriu. Isso é muito esclarecedor. Planos para o dinheiro ainda não. Ela tentou mais perguntas, mas as respostas de Elias foram curtas. Factuais, não a história emocional que ela queria. Após 20 minutos, ela agradeceu e foi embora. A reportagem foi ao ar na sexta-feira nas notícias. Adolescente local desenvolve software de segurança inovador. Eles usaram talvez 2 minutos de entrevista, adicionaram música dramática, mostraram Elias focado e brilhante. Eu vi com ele. Como você se sente? Perguntei no final. Bem, mas notei algo nos dias seguintes. Ele não comemorou. Ele não estava empolgado com o dinheiro, a atenção ou o próximo passo. Ele apenas esperava, observava. Às vezes, eu o pegava olhando fixamente pela janela ou sentado à mesa com sua caneca amarela. Não bebia, apenas o segurava. Você está bem? Perguntei. Sim, mas ele não estava. Algo havia mudado. Uma tensão que eu não conseguia nomear. 2 semanas após a reportagem, a campainha tocou numa tarde de terça-feira. Eu não esperava ninguém. Elias estava em seu quarto. Abri e lá estavam eles. Uma mulher em um caro terno cinza, cabelo perfeito, um homem ao lado dela, em um terno escuro com uma maleta de couro. A mulher sorriu, mas o sorriso não alcançava seus olhos. Olá, mamãe! Meu estômago gelou. Minhas mãos ficaram frias. Astrid parecia mais velha. 11 anos mais velha. Linhas ao redor da boca, tensão na mandíbula. Mas era ela. Elias, disse ela, e olhou para dentro de casa. Eu não conseguia me mover ou falar. Meu corpo esqueceu como. Sou Marcus Kaiser, disse o homem. Advogado da senhora Peters. Gostaríamos de falar sobre a situação de Elias. Sua situação, consegui balbuciar. O sorriso de Astrid se contraiu. Podemos entrar? É importante. Eu deveria ter dito não, ter batido a porta, mas eu estava como paralisada. Elias apareceu no fundo do corredor, olhou para Astrid, seu rosto completamente vazio. Nenhuma surpresa, nenhuma emoção, nada. Ele apenas os observava, como observava padrões de tráfego ou erros de preços. Analítico, calculista. Entrem, disse ele. Minhas pernas moveram-se sozinhas. Eu recuei. Eles entraram na minha casa. Astrid e seu advogado, e senti-me enjoada. Sentamos à mesa da cozinha, a mesma mesa onde Elias e eu tomávamos café da manhã todas as manhãs, onde organizávamos anotações escolares, escaneávamos documentos, planejávamos seu futuro. Agora Astrid estava lá, as mãos entrelaçadas, enquanto seu advogado abria a maleta. Senhora Schultz, estamos aqui para discutir a guarda e a gestão financeira, disse ele. Profissional, calmo, experiente.
Minha cliente, Astrid Peters, manteve os direitos parentais sobre Elias e deseja retomar a guarda ativa. Guarda, eu disse. Ele tem 16 anos. Exatamente, disse Kaiser. Ele ainda é menor de idade e minha cliente nunca renunciou formalmente aos direitos parentais. Ela participou parentalmente à distância, mantendo contato através de canais apropriados. Isso é uma mentira, eu disse. Minha voz tremia. Ela não liga há anos. Astrid então falou. Voz suave, olhos tristes que pareciam falsos. Mamãe, eu sei que você fez um trabalho maravilhoso criando Elias, mas ele precisa da mãe agora, especialmente com o dinheiro e a atenção. Ele precisa de orientação. Ele tem orientação. Kaiser puxou papéis, documentos com carimbos e assinaturas oficiais. Estes mostram que a senhora Peters manteve os direitos parentais legais. Ela documentou seu apoio financeiro e comunicação ao longo dos anos. Ela tem direito à guarda e, dada a menoridade de Elias, a gestão dos seus ativos financeiros até a maioridade. Olhei para os papéis. Eles pareciam reais, profissionais. Meu coração batia forte. Eles são falsificados, eu disse, mas sem provas, disse Kaiser calmamente. Eles são autenticados em cartório e devidamente arquivados, disse ele, a menos que possam provar o contrário. Olhei para Elias. Ele observava Astrid, seu rosto vazio, mas vi algo nos seus olhos que eu não conseguia ler. Elias, eu disse baixinho, o que fazemos? Ele olhou para mim por um segundo, depois para Astrid. Devíamos envolver um advogado. Acionar um advogado foi mais fácil do que precisar dele. Encontrei a doutora Laura Koenig por uma recomendação, uma advogada de família com 20 anos de experiência. Ela nos encontrou 3 dias depois que Astrid tinha aparecido. Ela veio à nossa casa porque eu não tinha forças para ir a um escritório. Eu trouxe cada pasta. Anos de registros escolares, relatórios de terapia, consultas médicas, cada papel que provava que eu tinha criado Elias sozinha. Minhas mãos tremiam o tempo todo enquanto eu as carregava para a mesa. Elias sentou-se calmamente ao meu lado e observou. Laura espalhou os documentos de Astrid, que Kaiser havia apresentado. Ela os estudou por mais de 1 hora, leu cada página, verificou assinaturas, examinou carimbos. Finalmente, ela levantou os olhos. Seu rosto disse tudo antes que ela falasse. Eles parecem legítimos, disse ela cautelosamente. Muito profissionais. Mas eles são falsificados, eu disse. Ela está mentindo. Ela não o vê há anos. Eu acredito em você, disse Laura. Mas você tem provas concretas de que são falsificados? Puxei minhas pastas. Eu tenho tudo. Cada reunião escolar, cada visita ao médico, cada sessão de terapia. Laura olhou para eles e assentiu lentamente. Esta é uma excelente documentação. Ela prova que você era a principal figura de referência. Mas, senhora, Schultz, sem provas concretas de que os documentos dela são fraudulentos, um juiz pode decidir a favor dela. Por quê? Porque ela nunca renunciou legalmente aos direitos parentais. Não há registro judicial de transferência de guarda. Escolas e médicos a aceitaram informalmente, mas... Ela fez uma pausa. Você solicitou alguma vez a guarda formal? O ambiente esfriou. Eu não pensei que precisaria. Ela o abandonou. Eu sei, mas legalmente falando, sem documentação de abandono, sem uma assinatura que renuncia aos seus direitos, no papel, ela é a mãe dele. A voz de Laura era suave, mas firme. O advogado dela argumentará que o acordo informal não anula os direitos parentais. Não conseguia respirar. Então, ela pode levá-lo. Ela não procura a custódia física. Ele tem 16 anos. Os tribunais raramente obrigam adolescentes a mudar-se. Ela procura a tutela financeira, o controlo dos bens até o seu 18º aniversário. 3 milhões de euros. Era isso. Podemos lutar? Perguntei. Sim, mas compreenda. O caso dela parece forte. Ela tem uma documentação narrativa convincente de envolvimento à distância. Sem provar a fraude, vamos perder. Olhei para Elias, que estava sentado imóvel, com as mãos cruzadas,
o rosto vazio. Ele não me olhava. Elias, disse eu suavemente, entendes o que estás a acontecer? Sim. Tens medo? Ele pensou. Não, como podes não ter? Fiquei morta de medo. Laura explicou os passos do interrogatório das testemunhas, da recolha de provas, das datas dos tribunais. Demoraria semanas, talvez meses. Durante todo esse tempo, a exigência de Astrid pairava sobre nós. Depois de Laura ter ido embora, desabei à mesa. Vamos perder-te, disse eu em lágrimas. Depois de todos estes 11 anos, vamos perder. Elias levantou-se, não disse nada, foi para o quarto e fechou a porta. Eu queria que ele dissesse que tudo ficaria bem, que mostrasse emoções, medo, qualquer coisa, mas ele deixou-me sozinha. Chorei sozinha durante 1 hora. O interrogatório das testemunhas começou 2 semanas depois. Astrid e eu sentamo-nos na sala de conferências da advogada dela, composta, penteada, com maquilhagem subtil, num suéter cinzento suave que a fazia parecer maternal. Kaiser interrogou-a. Ela respondeu fluentemente. Pode descrever o seu envolvimento na vida de Elias nos últimos anos? Mantive um contato consistente, disse ela. Voz estável, quente, apologética. Visitei mensalmente, sempre que possível, e enviei apoio financeiro por transferências bancárias. Liguei regularmente para me informar sobre o seu progresso. Por que não manteve a custódia física? Achei que era o melhor para Elias ter estabilidade com a minha mãe, enquanto eu lutava com desafios pessoais. Mas nunca deixei de ser a mãe dele. Nunca deixei de me importar. Ela mencionou datas, meses específicos de alegadas visitas, quantias exatas que foram enviadas. Dezembro de 2012, 300 €, abril de 2014, 500 € e assim por diante. Um registro financeiro detalhado de apoio que nunca tinha ocorrido. Sentei-me e ouvi, com as unhas cravadas nas palmas das mãos. Senhora Peters, por que é que agora procura o acordo de custódia? Perguntou Kaiser. Porque Elias possui bens consideráveis que necessitam de uma gestão adequada. E como está a atingir a maioridade, quero estar presente nesta transição crucial, guiá-lo, recuperar o tempo perdido. Ela olhou para mim enquanto dizia isso. Olhos tristes, sorriso de arrependimento. Eu queria gritar, chamá-la de mentirosa na frente de todos, mas Laura tinha avisado. Mantenha calma, não reajas, deixa-a contar a história dela. O testemunho dela é detalhado, consistente. Isso convence os juízes. São mentiras. Eu sei, mas pode prová-lo? Eu não podia. O interrogatório de Elias foi 3 dias depois. Kaiser perguntou sobre a sua infância, as suas memórias da mãe, o envolvimento dela. Lembraste-te de visitas da tua mãe? Não me lembro de específicas. Chamadas dela? Teria de verificar os meus registros. Apoio financeiro. Sabias que ela enviou dinheiro? Não me lembro de ter recebido dinheiro dela. Kaiser parecia satisfeito. Ele pensou que a memória de Elias era fraca, o que apoiava a narrativa de envolvimento de Astrid. Mas Elias, o autista, simplesmente não se lembrava. Claro que eu não fazia ideia. Laura interrogou Elias também. Podes descrever a tua relação com a tua avó? Ela cuida de mim, cozinha, ajuda na escola, esteve sempre lá. Queres viver com ela? Sim. Queres que a tua mãe controle as tuas finanças? Não. Respostas curtas, diretas, verdadeiras, mas que pareciam fracas contra as mentiras detalhadas de Astrid. Depois disso, Laura levou-nos para casa. Ele fez bem, disse ela. Mas, senhora Schultz, honestamente, sem prova de fraude nos documentos de Astrid, será difícil. Quanto poderíamos perder? Nessa noite não dormi. Fiquei deitada a olhar para o teto. Pensei em como Elias me seria tirado. Astrid controlaria o seu dinheiro. Ele estaria livre aos 18. Mas aqueles 2 anos pareciam uma eternidade. Às 3 da manhã, levantei-me, vi luz debaixo da porta dele, abria suavemente. Ele estava ao computador. 3 monitores brilhavam, linhas de código num ecrã, documentos e dados nos outros. Elias, são 3 da manhã. Ele não se virou.
Eu sei, tens de dormir. Amanhã é o tribunal. Estou quase pronto. Pronto com o quê? Ele continuou a digitar. Os meus registros. Aproximei-me. Vi tabelas com dados, ficheiros com nomes. Reconheci extratos bancários, entradas de calendário, registros telefônicos. Elias, não sei o que fazer, disse eu. A minha voz falhou. Não sei como lutar contra isto. Ele parou de digitar. Ele não se virou. Diz apenas a verdade amanhã, disse ele suavemente. É tudo o que precisas de fazer. A verdade não é suficiente. Ela tem documentos, provas falsificadas, mais provas. Diz a verdade, repetiu ele. Eu queria abaná-lo para que ele percebesse a gravidade, mas ele permaneceu calmo, focado, como se fosse insignificante perder-me. Voltei para a cama. Não dormi, apenas fiquei deitada no escuro e com um medo terrível. Elias ficou ao computador a noite toda. Ouvi o teclado a digitar até ao amanhecer. Eu não fazia ideia do que ele estava a fazer. Só sabia que o ia perder e que nada o podia impedir. Amanhã chegou, quer eu quisesse ou não. Levantei-me às 6, preparei o pequeno almoço. Nenhum de nós comeu. Elias saiu às 7 da manhã, tomou banho, vestiu a camisa de botões que eu tinha comprado para o tribunal. Ele parecia mais velho que 16, cansado, mas calmo. Pronto? Perguntei. Sim. Fomos em silêncio para o tribunal. As minhas mãos tremiam no volante. Elias olhava fixamente pela janela. Laura encontrou-nos nas escadas. Lembra-te, mantenha calma. Eu falo. Elias, responde diretamente. Não ofereças informações. Elias assentiu. O tribunal era menor do que o esperado. Painéis de madeira, luz neon, cheiro a papel velho e polimento de chão. A juíza Keller no banco. Uma mulher na casa dos 50, com olhos afiados e cabelo grisalho apanhado. Astrid sentou-se à frente com Kaiser, cuidadosamente vestida, cores suaves, joias mínimas, cabelo solto. Ela parecia uma mãe preocupada. Sentamo-nos, Laura de um lado, Elias do outro. Todos de pé, disse o oficial de justiça. A audição começou. Kaiser levantou-se, apresentou o seu caso fluentemente. Astrid Peters, a mãe do menor, manteve um envolvimento consistente, apesar dos desafios pessoais. Provas documentadas de direitos parentais não renunciados, apoio financeiro fornecido, contacto regular mantido. Ele colocou documentos na mesa de provas, papéis de tutela, acordos de coparentalidade, registros financeiros, todos falsificados, todos convincentes. A juíza Keller examinou-os cuidadosamente, demorou o seu tempo e depois olhou para Astrid. Senhora Peters, pode descrever o seu envolvimento na vida de Elias nos últimos 11 anos? A voz de Astrid era estável, quente. Tentei manter-me o mais ligada possível, meritíssima. Visitei quando pude, enviei dinheiro para o seu cuidado, liguei regularmente para me informar sobre o seu progresso. Por que não manteve a custódia física? Achei que era o melhor para Elias ter estabilidade com a minha mãe, enquanto eu resolvia assuntos pessoais, mas nunca o abandonei, nunca deixei de ser a mãe dele. Ela disse-o com convicção, com sinceridade. Eu queria gritar. A juíza perguntou mais. Astrid respondeu a tudo. Em dezembro de 2013, ela visitou o aniversário de Elias. Em abril de 2015, ela enviou 500 € para a terapia. Em maio de 2017, ela ligou para discutir o progresso escolar. Mentiras, todas detalhadas, consistentes. A juíza Keller parecia pensativa. Obrigado, senhora Peters. Agora era a vez de Laura. Ela apresentou as minhas pastas. Anos de reuniões escolares, relatórios de terapia, consultas médicas, cada prova de que eu tinha criado Elias sozinha. Mas, enquanto ela os percorria, via a expressão da juíza. Simpatia, mas dúvida. Senhora Koenig, disse a juíza, estes registros mostram que a senhora Schultz foi a principal cuidadora, mas não vejo documentação de uma tutela formal, nenhuma ordem judicial para a transferência da tutela, nenhuma rescisão legal dos direitos parentais. O meu peito apertou. Meritíssima, disse Laura cautelosamente.
Astrid Peters abandonou Elias aos 5 anos de idade. A minha cliente tem documentação deste abandono, mas sem uma assinatura de Astrid Peters nos papéis de rescisão da tutela. Sem documentação legal, os seus direitos parentais permanecem intactos. A juíza olhou para mim, não de forma hostil. Senhora Schultz, compreendo que tenha feito um trabalho excelente a criar o seu neto, mas, legalmente, sem prova de que a mãe dele renunciou aos seus direitos, a exigência dela tem fundamento. A sala girou. Astrid olhou para Kaiser e sorriu levemente. Ela pensou que tinha ganho. O meu coração batia tão forte que eu não conseguia respirar. Olhei para Elias ao meu lado, desesperada por qualquer coisa, o rosto dele vazio e ilegível. Inclinei-me e sussurrei. Ela está a mentir. Temos de a parar. Ele virou a cabeça ligeiramente. Ele sussurrou. Deixa-a falar. O quê? Deixa-a dizer tudo o que quiser. Eu não percebi. Estávamos a perder. E ele queria que Astrid continuasse. A juíza Keller olhou para Elias. Jovem, quer dizer alguma coisa? Uma longa pausa. Elias imóvel. Depois ele levantou-se. Sim, meritíssima, tenho provas. O meu coração parou. Que provas? Avance, disse a juíza. Elias pegou numa mala que eu não tinha notado que ele trazia. Ele caminhou calmamente para o banco das testemunhas, como se o tivesse feito centenas de vezes. Tirou um portátil. Posso ligar isto ao ecrã, meritíssima? A juíza pareceu surpreendida. O que estás a apresentar? Verificação da autenticidade dos documentos e provas da linha do tempo. Ele falou de forma clara, direta. Kaiser levantou-se imediatamente. Meritíssima, isto é altamente irregular. Não fomos informados sobre estas provas. A sua cliente apresentou documentos fraudulentos há 6 semanas, disse Elias olhando para Kaiser. Estou a apresentar a análise agora. A juíza estudou Elias. Continue, mas deve ser relevante. Elias ligou o seu portátil. O ecrã no salão acendeu-se. Ele chamou primeiro os documentos de tutela de Astrid, que Kaiser tinha apresentado. Eles apareceram no ecrã, oficiais, com selos e assinaturas. Estes documentos alegam ser de 2011 a 2022, disse Elias. Mas os metadados digitais mostram que foram criados há 6 semanas, pouco depois do relatório sobre a minha venda. Ele clicou em ecrãs que mostravam datas de criação, propriedades de ficheiro, histórico de edições, tudo com carimbos de data e hora recentes. Kaiser opôs-se. Metadados podem ser manipulados. Neste caso, não, disse Elias calmamente. A verificação da assinatura mostra desvios adicionais. Ele chamou a minha cópia da certidão de nascimento de Elias, a assinatura de Astrid de 2005. Depois, ele executou um programa que analisou as assinaturas nos documentos de tutela. Números apareceram, comparações, análises estatísticas. Os padrões de pressão não correspondem. A forma das letras é inconsistente. O espaçamento e a inclinação são diferentes. Estas assinaturas foram falsificadas. A juíza inclinou-se. Como sabe disso? Desenvolvi um sistema de verificação. Ele analisa documentos para autenticidade. Foi o que vendi no mês passado. Tem 16 anos, disse a juíza. Sim, um piscar de olhos. Continue. Elias chamou um novo ecrã, uma linha do tempo. Estes são os meus registros. Documentei a minha vida desde os 9 anos. Ele mostrou folhas de cálculo, documentos digitalizados, fotos, tudo verificado com carimbo de data e hora. A senhora Peters alega uma visita em dezembro de 2013. Aqui está o calendário da minha avó para aquele mês, que mostra a programação. Aqui estão fotos daquela semana com carimbos de data e hora. Aqui estão relatórios de terapia de 9 de dezembro. O terapeuta confirmou a ausência da mãe. Aqui está a lista de presenças da escola, que mostra a presença diária naquele mês. Ele clicou em mais ecrãs. Dezembro de 2013. Astrid Peters não estava lá.
A senhora Peters alega ter enviado transferências bancárias. Aqui estão 7 anos de extratos bancários completos da minha avó. Nenhum único depósito de Astrid Peters, nenhum único euro. Extratos bancários apareceram, cada transação destacada, cada fonte documentada. Nada de Astrid. Ela alega chamadas regulares. Aqui estão os registros telefônicos de 2010 até hoje. 0 chamadas do número dela depois de 24 de dezembro de 2010. Registros telefônicos. Anos em que o número de Astrid não estava lá. Abril de 2015. Ela alega ter enviado 500 euros para a terapia. Aqui está um extrato bancário que mostra um depósito em dinheiro. Aqui está o calendário da minha avó, que mostra um pagamento em dinheiro. Aqui está o recibo. Cada alegação de Astrid foi refutada por Elias com provas. Kaiser levantou-se novamente. Meritíssima, estas provas não foram divulgadas na fase de descoberta. Porque ela apresentou documentos fraudulentos há 6 semanas, disse Elias. Desenvolvi o sistema de verificação para analisá-los. Impossível, disse Kaiser. Não conseguiste construir algo assim em 6 semanas. Não construí, disse Elias. Construiu em 7 anos. Apenas concluí a análise desses documentos específicos há 6 semanas. A juíza olhou para ele. Documentou a sua vida durante 7 anos. Sim, meritíssima. Cada entrada no calendário da minha avó, cada recibo guardado, cada sessão de terapia, cada reunião escolar, cada transação bancária, tudo com carimbo de data e hora, interligado, verificado. O sistema torna impossível alterá-lo retroativamente. Ele mostrou mais ecrãs, explicando à juíza como funcionava, como cada documento estava ligado um ao outro, como os códigos de verificação provavam que nada tinha sido alterado. Então, se a senhora Peters diz que visitou mensalmente, enviou dinheiro, ligou regularmente, posso provar que ela não o fez porque tenho a prova do que realmente aconteceu. O real. A sala ficou em silêncio. A juíza olhou para Astrid. Senhora Peters, pode explicar estas discrepâncias? O rosto de Astrid estava pálido. Ela olhou para Kaiser. Os metadados podem estar errados, disse ela. Voz trêmula. Os dados, talvez. Quero dizer, eu visitei, enviei dinheiro. Quando exatamente? Perguntou a juíza. Dezembro de 2013, lembro-me. Prova, recibos, fotos, qualquer coisa. Astrid gaguejou. Não guardei registros. Eu estava lá. Eu sei que estava lá, mas ele tem registros financeiros detalhados de transferências enviadas. Sim, quero dizer, eles mostram. Ela desmoronou-se, contradizendo-se. A mãe confiante de há 20 minutos tinha desaparecido. Senhora Peters, disse a juíza friamente. Falsificou documentos de tutela ou não? Não quero dizer o meu advogado, disse ela. Kaiser parecia doente. A juíza virou-se novamente para Elias. Este sistema de verificação é legítimo. Sim, meritíssima. Vendi-o à Atlas Security no mês passado por 3,0 milhões de euros. Eles verificaram a sua precisão antes da compra. As sobrancelhas da juíza levantaram-se. Depois ela olhou novamente para as provas. A linha do tempo, a prova da ausência de Astrid por 11 anos. Já vi o suficiente, disse ela. Ela proferiu a sentença do banco, sem pausa, sem deliberação. Astrid Peters, considero o seu testemunho não credível e a sua documentação fraudulenta. A tutela e custódia completas são concedidas a Johanna Scholz. Além disso, encaminho este caso para a Procuradoria para Investigação de Perjúrio e Fraude. Astrid soltou um som de engasgo. Esta audição está encerrada. O martelo bateu. Acabou. Lá fora, em frente ao tribunal. Sob o sol da tarde, finalmente entendi. Tu sabias, disse eu. Tu protegeste-nos o tempo todo. Elias assentiu uma vez. Ele não sorriu, apenas assentiu. 6 meses depois, tudo parece diferente.
Elias já não podia trabalhar na área de segurança de dados. A cláusula de não concorrência no contrato de compra era clara, então ele fundou uma nova empresa: Testes de Software e Controlo de Qualidade. Contrato pessoas como eu, disse ele uma manhã durante o pequeno almoço. Pessoas autistas. Vemos padrões que outros ignoram. A sua primeira contratação foi Sergei. Reconheci o nome imediatamente. Sergei foi meu aluno há 20 anos. Eu tinha lutado com a direção da escola por causa dele na 4ª série. Eles disseram que ele nunca conseguiria um emprego. Agora ele era o testador principal de Elias. Depois Marco, depois Liliana. Outros dos meus ex-alunos, crianças que outros tinham dado como perdidas. Visitei o escritório de Elias uma tarde. Pequena sala, 6 secretárias, todos com auscultadores, calmos, focados. Sergei viu-me, tirou os auscultadores. Senhora Scholz, disse a diretora que eu não estava partido, apenas diferente. A voz dele falhou. Elias também diz isso. Eu não conseguia falar, apenas assenti. Astrid recebeu 2 anos de liberdade condicional e horas de serviço comunitário num centro de recursos para autismo. 3 meses depois do início da sua pena, levei doações e vi-a sentada no chão, a ler para crianças não verbais. Ela olhou para cima, viu-me e ambos congelamos. Ela parecia exausta, humilde, nada parecida com a mulher que tinha vindo com um advogado. A diretora do centro disse-me, sem saber quem ela era, que aquela voluntária fazia horas extras. Ela diz que está a aprender o que deveria ter aprendido anos atrás. Eu não falei com Astrid, apenas observei por um momento, depois fui embora. Algumas coisas não precisam de palavras. Numa terça-feira à tarde, semanas depois, levei o jantar ao apartamento de Elias, como de costume. A sua caneca amarela na bancada, lascada, mas a sua favorita. Comemos à sua pequena mesa, em silêncio, confortavelmente. Comecei a levantar os pratos. Elias pousou o telefone. Johanna, virei-me. Ele olhou para as mãos. Eu sei o que sacrificaste por mim. Voltei a sentar-me. Esperei. Os teus amigos pararam de ligar. Já não saías. Ouvi-te ao telefone a recusar uma viagem, porque não me podias deixar sozinho. Elias, podias ter me mandado embora, como elas. A escola propôs isso. Tu não o fizeste. A minha garganta apertou. Tu és o meu neto. Eu sei. Ele olhou para mim. Mas tu escolheste-me todos os dias, mesmo quando eu não podia agradecer. Silêncio. Apenas o zumbido do frigorífico parecia importante. Valeste a pena, todos os dias, disse eu. Ele assentiu. Eu sei, agora. Ficamos sentados por um momento. Depois levantei-me. Acabei os pratos enquanto ele abria o portátil. A mesma rotina, o mesmo silêncio confortável, mas algo importante tinha sido dito. Beijei-lhe a cabeça quando saí. Ele não se encolheu. Até terça, disse eu. Terça, ele confirmou. Conduzi para casa por ruas que tinha percorrido 1000 vezes. Mesma rota, mesmas curvas, como Elias gostava, como eu também tinha aprendido a gostar. O meu telefone vibrou num semáforo vermelho. Uma mensagem de texto de Elias. Obrigado. Apenas essas 2 palavras. Sorri durante todo o caminho para casa. Esta é a minha história. Gostaria de saber o que pensa. Se estivesse no meu lugar, conseguiria perdoar a sua filha por ter abandonado o seu neto? Conte-me nos comentários e subscreva para mais histórias como a minha. Se gostou desta história e quer que continuemos a criar conteúdos como este, pedimos-lhe gentilmente uma pequena doação. O seu apoio ajuda-nos a continuar as histórias de Histórias da Clara.